Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 56. Mateus 13, 56. E não estão entre nós as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amado Criador, é bom estar aqui e meditar na sua palavra, saber que ela é a lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho, ela é o pão, ela é a vida, ela é tudo o que precisamos, Senhor. Confiamos na sua palavra, sabemos que ela é verdade, e a repetição do cumprimento da sua palavra e das profecias em nosso tempo também são verdade. Fale conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bora sentar. Rejeitado por seu próprio povo. É interessante que Deus mesmo, Ele sabe que vai ser rejeitado, mas Ele fala, levanta um e fala através dele no seu próprio povo. Você sabe que se vem alguém de outro país, as pessoas recebem melhor. As pessoas só não conseguem receber bem aquele que é nativo, como diz o pastor Bispo, né? O que é nativo, que é da própria terra, da própria pátria, da própria casa, é ignorado. Aí você traz um estrangeiro, todo no estrangeiro, paga hotel 5 estrelas para eles, oferece as melhores coisas para eles. Por quê? Porque vem de fora. Mas Deus sabia disso. Em cada época que Deus levanta um homem, do meio do povo,
que Deus quer falar com aquele povo. É um homem daquela pátria. Ele não levanta um homem para outra pátria. Isto é bom a gente, pelo menos, notar que com Jesus foi assim. Ele não foi bem recebido em Nazaré. Ele nem pôde curar muitos em Nazaré, porque ele era de Nazaré. A incredulidade do povo em Jesus, porque Jesus era da própria terra que eles também nasceram. Então é sem honra. Não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. E Jesus foi assim, cada profeta foi assim, irmão Brana foi assim na América, e hoje também nós somos assim. É a mesma coisa. E você nota que os da sua casa, que deveria te honrar mais, e a honra é ouvindo, obedecendo, agindo daquela forma, e são os que não ouvem. Vem gente de fora, aquele pastor fala, eles crêem. Aí a família do pastor mesmo não consegue crer. Esta é uma verdade. Você pode falar, elas continuam cortando cabelo, elas continuam usando salto alto, elas continuam fazendo o que não deve, usando curto, apertado. Mas nem se vier um anjo do céu, elas não mudam de vida. Foram feitas para não mudar. Então é bom, se há uma coisa boa, é honrar quem é do próprio lar, da própria pátria. Quando uma mensagem chega, e quando você é cristã, se a família soubesse que a maior recompensa era te honrar, era ouvir você, era crer em você, que você é uma pessoa digna de confiança. É o mesmo sangue, e assim é a pregação. Deus não fala com um povo numa voz estranha. Vocês têm que notar que é a maneira de Deus falar. Ele falou com os Estados Unidos, ele falou na língua dos Estados Unidos, no idioma dos Estados Unidos. Porque o entardecer não é no Brasil. Se o entardecer fosse no Brasil, Deus teria uma outra língua para falar, teria que falar em português. Mas como o entardecer não é no Brasil, o entardecer é na América do Norte, então Deus falou em inglês. Eu acho bom isso porque eu preguei, tem coisa que eu prego por inspiração. Eu preguei que Deus falou em inglês. Um pastor veio aqui no meu próprio púlpito e disse, tem gente que diz que Deus falou em inglês. E a mensagem do irmão Brana, porque não está escrito na nossa, na era de Esmirna, não está escrito na nossa, mas na original está. Deus veio falando em inglês e dando a interpretação. Quem falou isso para nós? Eu sempre notei que Deus fala através daquele idioma do dia, onde ele está usando. Os beneficiados hoje são os países que falam português, que entendem o português. São os beneficiados. Os beneficiados nos dias de irmão Brana foram os países que falavam inglês, castelhano. Agora nós estamos também unindo o português com o castelhano neste espaço de tempo do ministério de Cristo através da sua esposa na terra.
Mas se ela é morena, como diz a Bíblia, que a esposa é morena, é porque ela é tomada de várias nações e ela tem várias cores, ela é mista. É negra, é moreno, é branco, é vermelho. E isto formou o buquê de Deus, a esposa. Ele não tirou apenas de uma raça branca, nem apenas só de uma raça negra, mas a esposa, Salomão diz, ela é morena. E Salomão estava falando exatamente disso, porque Salomão é um tipo de Cristo, ele estava falando da esposa, que ela é morena. E nós somos privilegiados, um país como somos, várias raças, várias cores, vários idiomas vieram para cá, e hoje estão falando a nossa língua, e estão ouvindo a mensagem da esposa na língua que eles estão aqui. Eles não estão aqui ouvindo a mensagem da esposa na língua em inglês. A esposa dos Estados Unidos ouviu, aquela parte da noiva ouviu. Mas se as pessoas pudessem perceber que Apocalipse 10:8 não podia cumprir na América do Norte, porque na América do Norte já cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7. Cristo desceu do céu como anjo forte, e soaram os trovões, e revelou os trovões, e manifestou em carne. O tempo das eras terminou, e ele manifestou em carne no 7º anjo, para revelar os segredos, os mistérios da Bíblia desde o princípio. Então isso já cumpriu. Mas Apocalipse 10:8, o irmão Brand disse que aquele é João. E ele diz, João é o tipo da noiva. João foi ao anjo forte e diz, dá-me o livrinho. O anjo o advertiu o que aquele livrinho ia causar para ele. Ele diz, isso daí vai ser doce na sua boca e amargo no seu ventre. Mas ele quis comer. Quer dizer, a esposa quer comer esse livro. Tem o doce, muito bem, mas tem o amargo também. É assim a vida, é o casamento tem o doce, mas tem o amargo também. No tempo do doce vai bem o casamento, mas no tempo do amargo a coisa é feia. No tempo do amargo, um não quer aguentar o outro, suportar o outro. E é o tempo do amargo, da luta do casamento. E nós com Cristo é a mesma coisa. Tem o tempo doce, que você recebe a revelação, glória a Deus, aleluia, muito alegre. Na hora de viver aquilo, amarga. E você quer viver aquilo também. Não importa se vai amargar, se alguém não vai olhar bem em você, mas você já tem feito a sua decisão. Então, Deus fala com um homem para aquele povo. E Deus é rejeitado naquele homem. Aí você toma os homens importantes. Todos são importantes. Mas você toma Paulo, que Deus teve que pegar Paulo, para ele ser um apóstolo aos gentios. Porque não havia um gentio que podia ser apóstolo. Mas ele teve que pegar Paulo. Mas Paulo também podia dizer para nós assim, onde ele nasceu, ele era até um cidadão romano, então é gentil. Você vê, é a maneira de Deus trabalhar, de Deus usar. Ele era fariseu, filho de fariseu. Mas aqui ele vem ser um apóstolo e profeta aos gentios. E rejeitado onde? O próprio povo dele. Para começar, dentro do povo dele, da nação dele, ele diz que excedia a santidade a muitos, dentro da nação dele. E Deus usou ele. Mas antes de Deus usar ele, ele era zeloso pelas coisas de Deus e perseguia os cristãos. Prendia os cristãos.
Aí Deus escolheu ele mesmo. Eu te escolhi aqui mesmo, onde você prende cristão, para você ser preso também. Vou te escolher aqui. Então o homem passa a não ter honra depois. Por mais espiritual, elevado em grau de estudo, de conhecimento, que era Paulo, mas foi rejeitado. É rejeitado no seu próprio povo. Jesus foi o rei rejeitado. Ele era rei de quem? Ele era rei dos judeus, mas eles não queriam que ele fosse rei dos judeus. Ele diz, eles disseram, tu o dizes. Nós não temos um rei assim. Nosso rei é César. Mas ele era o verdadeiro rei. Mas foi rejeitado. E dentro da sua igreja, do seu povo, da sinagoga de Nazaré, ele foi rejeitado. Então não te admires, nem te surpreenda, quando fores rejeitado por sua própria família. Tem gente que é rejeitado porque é chata. Tem que se ver isso também. Estou sendo perseguido lá em casa. O que você anda fazendo? O que você anda falando? Fazendo o que não deve, falando o que não deve, enchendo a paciência dos outros. Mulher querendo pregar quando deveria ficar calada. Se é para ficar calado na igreja, pode ficar calado em qualquer lugar. Mas ela quer pregar. Deus manda ela calar, quer pregar. São desobedientes. Então, o que ela faz? O que Pedro ensinou que a mulher faz? Ganha seu marido sem palavras, não precisa conversar. Ela muda, ela ganha o marido. Ela quer conversar, pregar, falar para ganhar. E você ganha a família também, é assim, é calado. Não é falando, não. Tem crente que fala demais, que enche as paciências. Não tem nada de verdade, nada de revelação no que eles fazem. Então, o melhor que faz é calar. O que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Não adianta você forçar alguém a ouvir a palavra de Deus se não é de Deus. Deixa a palavra na presença destas pessoas. Se são de Deus, vão ouvir. Se não são, não vão ouvir. Isso é bíblico. E Deus sendo rejeitado em mim e em você, mas Deus sendo rejeitado em gente que tem amor, que tem compreensão, que sabe quando fala, sabe quando cala. E muitos não sabem quando tem que calar. É para calar e está falando. Irmão Brana diz nas mensagens de conferência com Deus, ele diz, parem de pregar. O irmão Brana está mandando pastores parar de pregar. Pare de pregar. Por quê? Porque você não está pregando o correto, então pare de pregar. E cada um de nós tem que entender a mensagem. E ela vem para nos preparar. E Deus não te prepara com gente estrangeira. Deus te prepara com gente do seu próprio povo. Onde é difícil de crer, é difícil de aceitar. Ele vem ali, ele vem em Nazaré. Foi rejeitado, curou só um pouco de gente, porque não podia curar mais, por causa da incredulidade deles. Se Deus não faz nada mais dentro da nossa casa, por esposa, marido, filhos, por pais, se Deus não faz nada mais lá dentro, é por causa da incredulidade da própria família. Agora, de um lado você vê, o indivíduo diz que é crente, faz a coisa errada, diz que é crente, faz negócio errado, diz que é crente, não paga os outros. Ela diz que é crente, está vestindo de qualquer forma. Ele diz que é crente, está desonrando filhos dos outros. Esse povo é uma vergonha para o evangelho. Eles não são crentes, são uma vergonha para o evangelho. Esses são os incrédulos. Incrédulos do que Deus está fazendo naquele dia. E aí nós vamos buscar, vai lá, busca no Canadá. Não, Deus está falando no Brasil. Pergunta lá no Canadá se ele sabe alguma coisa de Novo Nome.
Pergunta para quem andou com o irmão Branham, vai lá, pergunta. Tem gente viva lá ainda. Se ele sabe alguma coisa do novo nome, dos 7 trovões. Se ele soubesse, ele tinha pregado já para nós. Nós escutamos eles muitos anos. Nunca pregaram isso. Porque nunca souberam. Porque não era para eles. Quem comeu o livro não foi eles. Eles receberam a mensagem da revelação. Nós comemos a mensagem. Eles receberam o livro revelado. Nós comemos o livro. Eles não comeram. Os Estados Unidos não comeu o livro. Teólogos que andou com o irmão Branham não comeu o livro. Se comesse o livro, eles não saíam pregando que o pai é um e o filho é outro. Você nunca encontra parágrafos na mensagem, irmão Branham, dizendo que o pai é um e o filho é outro. Você só encontra Jesus e o pai foram a mesma pessoa. Você vai na Bíblia, eu e o pai somos um. E Jesus nunca usou aqueles outros versículos. Me perdoe, o irmão Branham nunca usou aqueles outros versículos que traz sombra. Não, ele trouxe já o versículo da revelação da sombra. O irmão Branham veio já com Atos 2,38 para te revelar a sombra que causava Mateus 28,19. O irmão Branham veio com a revelação. O irmão Branham veio com a revelação dos selos, que você lia e não entendia nada. Agora, essa mensagem está aí. Somos melhores? Nada. Eu sempre creio nisso. Não pense que eu estou achando que sou alguma coisa. Não. Eu conheço eu mesmo, eu conheço minhas fraquezas. Eu conheço quem eu sou. Certo? Então, por que acha que essa mensagem é verdade? Porque não tem outra. Me traz outro pregador. Eles maceta, não sai nada. Fica tudo num lugar só. Nunca consegue revelar para o povo os selos que o irmão Branham revelou. São os melhores pregadores. Eles não conseguem. Por quê? Não dão, porque não tem. Pedro deu o que tinha e eu dou o que eu tenho. Você dá o que tem. E cada pregador dá o que tem. Então o povo deve ser agradecido pelos pastores que ouvem essa mensagem, creu e dá oportunidade para o seu povo deleitar na mensagem. Os pastores têm todo o direito e autonomia de pregar nas suas igrejas. Eles mesmos são pastores locais, eles têm toda a autonomia de pregar nas suas igrejas. Eles nos ouvem porque eles creem que Deus tem alguma coisa nesse ministério. Mas não pensa que eles não têm. Eles têm. Se eles não tivessem, eles não nos ouviriam. Quem não tem, não nos ouve. Deveriam entender isso. Os membros deveriam entender. Quem não tem, não nos ouve. Esses pastores que estão nos ouvindo, então que põe a congregação para nos ouvir, não é para nos idolatrar, nem para sermos pastor dos membros deles. Não. Eles põem porque sabem que tem uma mensagem e eles, tendo também uma mensagem, eles dão oportunidade para a mensagem entrar, porque eles sabem, Deus está falando, deixa eu ouvir, deixa meu povo livre para ouvir, e eles têm toda a autonomia em pregar a mensagem com o seu povo. E o povo deve ser agradecido e ninguém deve fermentar coisa alguma. É tanta coisa que a gente quer falar, depois não dá conta. Mas eu queria apenas esclarecer. A mensagem de uma pessoa, de uma só pessoa, não invalida Efésios 4:11. Não invalida o quíntuplo, a mensagem de uma só pessoa. A mensagem de uma só pessoa está dentro do quíntuplo de Efésios 4:11. A mensagem de uma só pessoa. Ela pode estar dentro de um pastor, dentro de um mestre, dentro de um apóstolo, dentro de um profeta. A mensagem de uma só pessoa. Então não invalida o quíntuplo. Aquilo ali ajuda o quíntuplo. É uma pessoa dentro do quíntuplo que recebe aquela luz e todos os demais seguem aquela mesma luz. Então não invalida. O irmão Branham fala sobre isso porque a mensagem de Jesus foi a mesma coisa. Você sabe que Jesus foi pastor, ele dizia, eu sou bom pastor.
Jesus foi diácono, ele pegou a azorrague e desceu a azorrague naqueles cambiadores na igreja. Ele foi diácono, Jesus. Certo? Ele foi mestre. Ele disse que ia mandar o mestre, porque ele estava fazendo possível o trabalho de mestre, que era o Espírito Santo. E ele mesmo voltou sobre a igreja. Então Jesus é tudo. É um tempo que todo ministério estava em Jesus. Aí Jesus, com tudo aquilo que estava nele, pregou e disse: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele deu ide. Aí os apóstolos saíram, como eles tinham revelação, eles não eram batistas, assembleianos, principalmente desse século. Eles eram revelados. Quando Jesus disse: ensinai as nações, eles foram ensinar, começando por Jerusalém, eles ensinaram o que era Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro nunca ensinou que Pai, Filho e Espírito Santo eram duas pessoas. Ele sempre ensinou: Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Diz: ao nosso único Deus e Salvador Jesus Cristo. Seja honra e glória para todos sempre. Isso é ensinamento de Pedro e é ensinamento de Deus. Então, quando vem a mensagem de uma só pessoa, ela não invalida o quíntuplo. O povo precisa guardar isso. A glória, vocês querem ver? A glória é dada a todo o quíntuplo de Efésios 4:11. Para quem não sabe, é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso é o quíntuplo. A glória de uma pessoa dentro do quíntuplo é dividida com todos. O regozijo de uma pessoa dentro do quíntuplo de Efésios 4:11 é dividido com todos os demais ministérios. Porque todos estão unidos pregando a mensagem de uma só pessoa. Porque Deus não é dois, Deus não é três, Deus é um. Então, quando você vem e crê na mensagem de uma só pessoa, chamada Jesus Cristo, uma só pessoa chamada Paulo, uma só pessoa chamada Brana, uma só pessoa chamada esposa, hoje, é uma só pessoa. Quando você crê, você tem que ver. Teve um tempo que todo o ministério estava dentro de Jesus. Tudo, o quíntuplo estava dentro dele. Aí depois ele diz: ide. Aí o quíntuplo já estava semeado nos seus discípulos. E aí eles passaram a manifestar isso dali para frente. Todo o quíntuplo estava dentro do irmão Brana. O irmão Brana era sozinho quando ele começou. Ou você pensa que o irmão Brana já começou com 1000 pessoas? Ele era sozinho. Todo o quíntuplo estava dentro dele. É como a gente começa o ministério. Quando eu comecei, eu tinha que cantar, eu tinha que tocar. Hoje eu já não faço mais nada disso, porque tem quem faz. Quando tem quem faz, então você deixa aquele ministério para aquelas pessoas. Mas antes, eu fazia tudo. Eu pregava, eu era diácono, eu levantava as ofertas. Não tinha ninguém. E vamos aprendendo. Olha, coloca a coisa no lugar. Temos que ter um homem casado, genuinamente, dentro do nosso ministério, casado, para poder levantar as ofertas. Para sair com a salva, temos que ter isto: um homem casado legitimamente, até com filhos, que é muito bom, para ser diácono, para levantar as ofertas, para ajudar a cuidar. Por quê? Porque o solteiro não serve para isto. A Bíblia diz que é casado. Você não pode encontrar um pastor solteiro. Você encontra um evangelista, um obreiro, mas um pastor solteiro você não encontra. Um diácono solteiro você não encontra. Não é bíblico. A Bíblia diz que ele tem que ser marido de uma só mulher. O pastor, marido de uma só mulher. Essas coisas nós temos que simplesmente posicionar nas nossas igrejas. Ver um homem. Quando não tem, se o pastor olha assim, a congregação é pequena, não tem um casado legitimamente. Nós estamos vivendo nos dias de Noé.
Casamento, divórcio. Então, talvez olhe na congregação, o irmão fulano é uma bênção. Ah, mas é casado já com casamento, divórcio também. Não pode ser diácono. O irmão fulano também não pode. Aí o pastor ainda não tem um diácono. É ele quem tem que sair e levantar as ofertas. Porque não tem. Ele vai fazer o trabalho daquilo. Aquilo está nele, pois não tem. A hora que manifesta com os requisitos bíblicos, então, aquela pessoa é ordenada, escolhida pela igreja, eleita pela igreja e posta no diaconato. Não é bom isso? Amém? Tem que se ver essas coisas. Mas enquanto não, o pastor faz tudo sozinho. Se não tem cantor, o pastor canta. Se não tem músico, o pastor toca. Quando ele sabe, né? Quando sabe, porque se não sabe também. Se não sabe cantar, então ele não canta, ele só prega. Ele não sabe cantar. Agora, se o pastor não sabe cantar, se o pastor não tem dom de música, se o pastor não pode fazer aquilo, tem uma irmãzinha, aí vem a irmãzinha para frente. Não, manda ela ficar calada na igreja. Manda ela sentar lá e ficar quietinha, orando baixo ainda. Eles dizem, mas vocês são machistas. Não, nós somos da Bíblia. Me mostre na Bíblia se é diferente. Se for diferente na Bíblia, eu vou lá obedecer. Mas a Bíblia diz que é para ela ficar calada nas igrejas. Não é vir na frente e ser dirigente de cântico, não. Vai dirigir cântico lá na sua casa. Não na igreja. Não pode aprender? Vai lá na sua casa com seus filhos, seja a professora da escola dominical na sua casa, com seus filhos, não tem problema. É a mãe ensinando os filhos. Não tem problema. Agora, na igreja ela tem que calar. Na igreja tem que ser um homem. É o homem que tem que falar. Na igreja sempre foi sacerdote, não tem sacerdotisa. E se não colocar as coisas em ordem, então não vai bem. O povo tem que ir bem quando nós mesmos somos ordenados, correto, como pastores, e ordenamos os demais depois. Tem que passar a ordenar o nosso próprio ministério. Amém? Então essas coisas temos que aprender, gente. Irmão Brana tinha todos os ministérios dele. Irmão Brana era apóstolo, irmão Brana era profeta, irmão Brana foi pastor, certo? Irmão Brana foi evangelista, irmão Brana foi mestre. Mas chegou o tempo que manifestou esses ministérios. Aí o irmão Brana chegou em 62, ele disse, eu não sou profeta. Em 63 Deus deu para ele. Mas até 62 ele disse que não era, nasceu para aquilo. Mas não podia exercer aquele ministério porque ainda não era a hora. Aí depois foi exercer. Mas tudo estava nele. Assim, todo o ministério quíntuplo está na esposa. Está na esposa. E a esposa é um corpo místico no mundo, com poucas pessoas de outras nações. Sempre é assim. Poucas pessoas de outras nações. Não te digo que não entra ninguém. Entrou porque entre os judeus entrou samaritano. E agora, entre os gentios também entra outros de outras nações. Certo? E se puder entrar algum judeu que possa crer no novo nome, crer em Brana, que Deus mandou um profeta. Aí eu falei, mas é um judeu isso daí. Ele está dentro da noiva, se ele crer. Ele é da noiva, é da esposa. Não tem nenhum problema. Certo? Porque Deus está falando nesse tempo. Vamos ver se Deus está falando através de uma só pessoa, porque Deus tem um só povo, Deus tem uma só esposa. Não pode ter muita cabeça pensando, não vai funcionar. Irmão Brana diz que não. Vocês sabem disso. Vocês creem errado, por que é? Estou dizendo aqueles que creem errado que me escutam. Porque o povo que nos escuta, que tem revelação, eles sabem dessas coisas. Eles creem da forma certa. Amém? Então, guarde bem isto. Eu creio que é hora de termos essas coisas tudo bem posicionadas e saber que outros pastores, por todo o mundo, que crê nessa mensagem, na terceira etapa, na revelação dos selos, na abertura dos selos, revelação dos trovões, do novo nome, se eles não têm condições de dar a mensagem como uma só pessoa já deu, eles dão CDs para o povo, e aquele pastor é o pastor daquele povo, recebe dízimo daquele povo, ele é o pastor local daquele povo dele. Não importa
aquele povo tem liberdade de ouvir a mensagem de um só homem. Mas aquele pastor é pastor local. Ele pode não pregar. Ele pode não pregar a mensagem, como uma só pessoa está pregando. Mas ele tem um ministério local. E por ter um ministério local, ele então cuida daquele povo, recebe dízimos daquele povo, mas deixa o povo à vontade para escutar a mensagem de uma só pessoa. Isto é para vocês de fora ficar sabendo o que é um espírito correto. Aonde está o espírito correto para poder posicionar as coisas em seu lugar. Eu não vou receber nenhuma honra, nenhuma glória. A mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. Toda a honra que o povo dá por causa desta mensagem é dividida ao próprio corpo de Cristo no mundo. Toda a honra. Mas todo o escárnio que eles lançam sobre nós é dividido para todos nós também. Toda crítica é dividida entre todos nós. Mas toda a honra, toda a glória que é dada a esta mensagem por todo mundo, ela é dividida dentro do povo que crê nessa mensagem. Seja a irmã mais humilde, o irmão mais humilde, que não tem dom para cantar, para falar coisa alguma, só ficar ouvindo, porque a fé vem por ouvir e não por falar. Muitas vezes o pregador prega, mas não tem fé, porque a fé não vem por pregar, a fé vem por ouvir. E tem pregador que prega, mas não ouve, então não tem fé. Por isso muitos pregadores eles pregam, mas não ouve a terceira etapa, não ouve os trovões, não ouve o novo nome. Então eles não têm fé, certo? Amém. Ajuda cada um seu irmão, certo? Ajuda o pastor mais próximo de você. Faz isto. Eu não tenho um ministério dividido. Vai visitar um pastor aí mais próximo de você, da terceira etapa, é onde você sente bem. Vá, visita eles. Louva a Deus com eles. Não tente dividir o ministério deles. Faça apenas um membro deles naquela hora, porque você é do corpo. Então você dá bem em todo lugar. Você já pensou bem chegar lá no céu e a gente ficar de rabo de olho assim, aquilo ali. Não sei como é que ele veio para cá, viu? Você acha que lá no céu vai ter isso? De jeito nenhum, filho. Então, o que pensa assim não vai para lá. O que pensa, se o fulano for, eu não quero ir, então você já não vai mesmo. Porque Deus vai pôr Maria Madalena, vai pôr o Zaqueu lá dentro, vai pôr o Mateus, o publicano, e vai deixar o santarrão, Anás e Caifás lá de fora. Porque essa é a maneira de Deus trabalhar. Então não fica olhando assim de rabo de olho, com dúvida do irmão, da irmã, do ministério dos outros. Não, cada um tem seu ministério, nem todo mundo é igual. Cada ministério tem a sua dieta pastoral local. Desde que não fira a Bíblia, não fira a mensagem do profeta. Não é inventores, esses pastores não são inventores de doutrinas. Eles creem no que está sendo pregado, eles creem naquilo que é atestado pela mensagem. O profeta disse, está aqui, e você prova. Como eu provo, Jesus disse sobre o batismo, Pedro pregou, Filipe pregou, Paulo pregou. Então eu posso provar, assim o irmão Brana pregou, eu posso provar que o irmão Brana pregou deidade, não dualidade, não trindade, nem unicidade. Mas ele pregou a deidade, que é Deus, Espírito num corpo de carne. O corpo de carne é do próprio Deus, aquele corpo é de Deus. Ele gerou por obra do Espírito Santo. Ele mesmo gerou o corpo para ele. Não é uma outra pessoa. Oh, mas ele morreu. Mas era o corpo de Deus, tinha que morrer. Porque corpo de ninguém podia me salvar. Sangue de ninguém podia me salvar. Tinha que ser o sangue de Deus. Então Deus se fez carne, Deus se fez sangue. Amém. Isso daí são coisas que a gente aprende no primeiro ano da mensagem, mas que é gostoso, é. 129, quem dizer ser este?
aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. Aí eu estou ouvindo alguém dizer, agora isso é pela fé, alguém dizer, bom, mas um só homem é o irmão Brana. Por certo que é o irmão Brana. Lá atrás foi Jesus, mais na frente foi Paulo, aqui nos Estados Unidos foi o irmão Brana, mas no tempo da noiva também. No tempo da noiva, terá a noiva de Cristo no ministério. Ministério! Foi perguntado para o irmão Brana. Terá a noiva de Cristo no ministério antes do rapto? É de seguro. É o ministério da hora. E ela é composta de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Será tão humilde, ele disse. Será tão humilde. Porque tinha dos Estados Unidos, mas Deus não parou só nos Estados Unidos. Deus veio para o Brasil. Se Deus foi americano, hoje ele é brasileiro. Ele diz, pronto. Porque Deus usa a pessoa da nação. Por que Deus teve que nascer em Belém da Judéia? Deus podia ter nascido em qualquer outra cidade. Ele é Deus, faz o que ele quer. Não, eu vou falar com o meu povo judeu. Então eu vou nascer dentro da cidade deles. Vou pregar dentro da cidade deles, vou viver dentro da cidade deles, vou curar enfermos dentro da cidade deles, vou ser rejeitado dentro da cidade deles, mas vou nascer dentro da cidade deles, rejeitado pelo seu próprio povo. Então eu não fico preocupado o povo me rejeitar. Estou sendo rejeitado pelo próprio povo, do qual eu vim para pregar. Não sou profeta, e sou. Não sou porque não sou vidente. Sou porque o irmão Brana disse que um pregador é um profeta. E a mensagem do irmão Brana diz que a noiva, ela tem o assim diz o Senhor. E quem tem o assim diz o Senhor é profeta. Então eu tenho o assim diz o Senhor. Que o novo nome é Brana. Eu tenho assim diz o Senhor. Foi o William Brana que falou. Eu não tenho assim diz o Senhor. Eu recebi o assim diz o Senhor. Não. Eu criei no assim diz o Senhor. Então eu tenho. Eu tenho. O assim diz o Senhor. Como que você pode saber? Porque o irmão Brana diz que HM faz parte do nome de Deus. E se não faz parte de Jesus, não faz parte de Yeshua, não faz parte de Yehoshua, não faz parte de Jesus, então faz parte de quem? De Brana. Não faz parte de Gran, faz parte de Bran. Então eu tenho assim diz o Senhor, que os trovões foram revelados. Esta é a esposa. Ela tem o assim diz o Senhor. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Se nós temos, por quê? Porque está escrito. Posso provar. O assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor a William Marion Branham. Que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e resposta número 478. O Desvelar 273 a 278. Laodiceia 38. Amém. Você quer o novo nome? É assim diz o Senhor. HM faz parte do nome de Deus. E se não faz parte do nome de Jesus, tem que fazer parte do novo nome. Porque HM faz parte do nome gentil de Deus. Um gentil levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. É assim diz o Senhor. Eu tenho assim diz o Senhor, que eu sou da esposa. Você não é da esposa? Então nós temos o assim diz o Senhor. Sou profeta e não sou. É como o irmão Brando diz. Jesus era Deus e não era. Aí as pessoas, é ou não é? O irmão Brando diz, era e não era. Ele era Deus porque ele era o Salvador. Ele não era porque ele era um homem. Mas logo você tem que ver que Deus se fez aquele homem. Então eu sou o profeta e não sou profeta. Certo? Não sou profeta porque eu não tenho o assim diz o Senhor. Para mim, quer dizer, Deus falou direto comigo porque eu tenho visões. Não, Deus não falou comigo, eu seria um mentiroso. Como é que Deus te deu essa mensagem? É lendo aqui. Lendo. Deus nunca foi no quartinho de Osmar, vou te dar uma mensagem para você levar para o mundo. Não, ele falou para William Branham.
que dava um ministério para ele levar para o mundo inteiro. Para mim, eu tenho o assíntese do Senhor, que eu li aqui e encontrei o William Branham dizendo, a esposa tem o assíntese do Senhor. Se ela tem o assíntese do Senhor, ela é profeta. E ela, mulher, não pode pregar. Então tem que ter uma só pessoa que a represente. Essa pessoa que a representa nesse dia. Então, Deus está dando esta mensagem para nós. Nós temos que ser agradecidos. Somos melhor que os outros? Somos nada. Mas Deus quis fazer isso para nós. A samaritana também era a pior mulher que tinha ali. Mas ela sabia, o Messias vai vir. E quando ele vier, ele vai fazer o que tu estás fazendo. Ele disse, sou eu que falo contigo. Por que ele não falou para o Anás e para o Caifás? Por que ele não falou para os judeus? Porque ele veio para os seus e os seus não o receberam. São João capítulo 1. Sempre Deus faz isso, ele vem para o seu povo. E o povo de Deus uma hora é judeu, o povo de Deus uma hora é gentil. Agora falando de noiva, você tem que entender, falando noiva, a esposa, foi tirado dentre os gentios um povo para o seu nome. Um povo para o seu nome. E você vai ter que entender que se é um povo dentre os gentios para o nome de Deus, é esse nome que o irmão Branham está dizendo. A HM faz parte do nome de Deus. Deus escolheu um povo gentil para o seu nome gentil. Porque Deus não é gentil nem judeu, mas ele manifestou entre os judeus e manifestou entre os gentios. E está terminando hoje, quando esta mensagem é pregada, é simplesmente para ajuntar os últimos rabiscos, as últimas pessoas, os últimos eleitos. Porque o que Deus tinha que fazer, ele já fez. Nós só estamos aqui comendo. Ele é como um bom pai, já trabalhou, já suou, já pôs o alimento em casa, e agora nós somos a esposa, só cozinha e come. A cozinha e come, agora põe fogo ali, mistura e come o livrinho. Por quê? Porque ele já está morto. O livrinho já está morto. O livrinho, se não morre, ele não pode ser alimento. Para ser alimento, você tem que morrer. A alface morreu para nós comermos a alface. O boi morreu. O porco morreu. Aí nós comemos. O repolho morreu. Nós comemos. Nós vivemos de substâncias mortas. É assim. Aquilo tem que morrer para eu viver. É hora que você vai entre os animais, um tem que morrer para o outro viver. É uma cadeia tremenda aquilo ali. Você vê um leão correndo atrás de uma zebra, ele marca uma no meio de 1000. Ele marca uma, aquela foi predestinada para alimentar ele. Ela morrer para ele viver. Agora Deus veio e ele mesmo morreu para eu viver. Ele é o alimento da vida, mas é um alimento que morreu para me dar vida. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida. Porque tens que comer a carne e o sangue para obter vida. Porque a vida vem de uma substância morta. O alimento meu, para me dar vida, vem de uma substância morta. Amém. Olha, isso é tão bom que você não sabe até onde vai, de tão bom que isso é. Por que não curar muita gente? É incredulidade. Por que não ser aceito, não ser recebido? Rejeitado por seu próprio povo. Tem que ser rejeitado pelo seu próprio povo. Cristo é o mistério de Deus revelado, tradução da voz de Deus, parágrafo 202. Agora nós notamos isso através dos tipos. Nós poderíamos tomar até mesmo Davi, como eu falei ainda agora, saindo do seu trono. E você sabe quem destronou Davi? Seu próprio filho,
Absalão. O próprio filho Absalão o destronou. Quem foi que não aceitou o Cristo? O seu próprio povo. É rejeitado dentro de casa. Davi foi rejeitado dentro de casa. Absalão fez um reino dentro do reino de seu pai. Tem uns aí que nem Davi é. Mas seus filhos, sendo um Absalão, também que nem para Absalão ele serve, mas estão fazendo o ministério dentro do ministério de seu pai. Como eu falei ainda agora, saindo do seu trono, Davi, rejeitado por seu próprio povo. Subindo a mesma montanha, você olha Davi lá e olha Cristo ali. Aí depois você olha a Brana na montanha também. Subindo a mesma montanha, rejeitado por aquele povo do dia, seu próprio povo. Foi americanos que rejeitou o irmão Brana. Africanos aceitavam, eram curados. Mas americanos, grandes homens, comiam com o irmão Brana ali à mesa. Necessitamos de um profeta. Comendo com um profeta, necessitamos de um profeta. E olha que a mensagem está aí, o CD está aí. Já nós precisamos de um avivamento. O CD está aí. Eles estão com aquilo na mão, com o avivamento na mão, com a revelação na mão. Nós precisamos de uma grande revelação. Já está aí. Deus já deu para o irmão Brana. Nós estamos agora só distribuindo esse alimento da forma revelada. Não apenas os livros do irmão Brana, que é muito bom, mas os livros nós tivemos todos esses anos e nós não ficamos sabendo de nada. Até que Deus, por sua graça, pudesse abrir para nós tudo isso daí, para nós honrarmos quem merece honra, um profeta como foi o irmão Brana. Hoje nós podemos honrá-lo, mas os Estados Unidos não pôde. Mas nós somos de outro país. E aí Deus vem e trabalha no nosso meio, e nós queremos um americano para vir aqui, para nós honrarmos esse americano. E Deus está falando com você, através de pastores do Brasil, através do meu ministério. Não é só eu não. Pastores do Brasil que crê nesta revelação. Não é que prega só irmão Brana não, que isso é fácil, mas que crê na revelação dos selos. Eles pregam, mas não crê na revelação dos selos. Mas nós temos pastores no Brasil que não estão subjugados ao nosso ministério, mas em companheirismo estamos crendo na mesma coisa. Isto é levado para o seu próprio povo. Agora, você não pode rejeitar também o pastor só porque é da sua cidade, é do seu próprio povo. Você tem que lembrar disso aqui da mensagem da Bíblia. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. É que o pastor é dali. Ele deve ser aceito ali. Bom, ainda que ele não tenha a mensagem total, mas ele dá oportunidade para as pessoas entregar, ouvir aquela mensagem, receber aquela mensagem. Ele não é um fariseu que fica na porta, que não entra e não deixa os que querem entrar entrarem. Mas ele sai da porta. Ele dá liberdade para as ovelhas. Vai escutar, vai ouvir. Fique à vontade e venha para cá porque eu quero você no meu ministério. Eu te amo. É isso que os pastores falam. Estou ensinando eles a falar. Porque tem que ser falado para o povo. O povo precisa ouvir isso. Tem hora que, na hora mais dura, você tem que falar para a mulher, eu te amo. Talvez você falou tão seco, que ela diz, sei lá se me ama mesmo. E a mulher diz, bem, eu te amo. Porque se não fala, não sabe. O amor está expressado através de uma mensagem, através de uma dedicação, através de uma atenção, através de um amor, através de um companheirismo. Isso expressa que nós amamos um ao outro. Não falamos um do outro, amamos um ao outro. Amém? Estão cansados? Já estou para terminar.
Tenho que terminar. Rejeitado por seu próprio povo, subindo a mesma montanha, Monte das Oliveiras, enquanto ele ia para a sua prisão, ele estava indo para a sua casa de prisão, porque ele foi rejeitado por seus irmãos e pelo seu próprio povo. Ele subiu chorando. Isso foi o Espírito de Cristo nele, de ser rejeitado, enquanto olhava para Jerusalém e chorava e dizia: Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-vos como uma galinha junta os seus pintainhos sob suas asas, mas tu não quiseste. Por isso a tua casa ficará deserta, ó Jerusalém, porque eu quis te ajuntar. Jesus quis ajuntar Jerusalém, Brana quis ajuntar a América, nós queremos ajuntar o Brasil. Quantas vezes você diz: mas foi só lá? Não, isso foi no tempo de Davi também. Davi foi rejeitado pelo seu próprio povo, destronado, subiu o Monte das Oliveiras, olhava para trás, chorava, porque não podia voltar ao trono. Tinha sido destronado. E diz o irmão Brana, que foi que Davi encontrou lá na frente? Encontrou valentes gentios, não judeu, não filho dele, mas valente gentil, que lutava o dia inteiro e matava gente, e no fim da tarde a espada não saía da mão, está pregada na mão dele, matava 800 homens. Deus quer valente. Tem uns que é um choramingão, mulheres choramingão. Ai, meu marido, ai, minha mulher, ai, meus filhos. Pega a espada na mão, que é a palavra de Deus. Deixa ela pega na sua mão. Mostre para o inimigo que você tem mensagem, você tem pregação, você tem palavra, você tem unção, tem inspiração, você tem... Que eles possam ver no final da nossa vida, nós com a mão pega na mensagem, na espada. Como William Branham pegou, caiu a espada na mão dele. Dizia: a espada do rei. Ele dizia, não diz que é a espada de um rei, mas é a espada do rei. E ele diz: só existe um rei, esse é Deus. Caiu na mão dele e ele diz: coube perfeitamente na minha mão. Oh Deus, que a revelação que cai na minha mão, que possa caber na minha mão, para eu ficar com essa espada da revelação presa, pega na minha mão, lutar contra filisteus da mensagem, pastores inteligentes, eruditos, sábios, sem revelação, cheio de letras, sem revelação. Quero me encontrar até o final com a mão pega nessa mensagem, na espada de Deus, nesse dia, para dizer: os trovões foram revelados, o novo nome é Brana. Senhor, ajuda-nos mais. Nós precisamos de Ti. Sabemos que é tempo também de ser rejeitado pelo povo do Brasil. Eu sei que o Senhor hoje não fala na América do Norte mais. O Senhor está falando aqui na América do Sul. É tempo de nós sermos rejeitados aqui. Porque o Senhor esteve em cada um que foi rejeitado. Em Moisés, que foi rejeitado por Datã, Abirão e por Coré. O Senhor esteve em Jesus, rejeitado pelos próprios irmãos judeus. O Senhor esteve em Paulo, rejeitado pelo seu povo no dia. O Senhor esteve em um irmão Brana, rejeitado pelos americanos, que continuaram com seus credos, seus dogmas, suas dualidades, suas trindades, suas divindades partidas, e não puderam receber a palavra do seu profeta, que trazia e revelava a divindade em carne humana, chamada Brana. Estamos agradecidos, Pai, pela mensagem, pela revelação que o Senhor tem dado nesse dia. Não é que somos alguma coisa, é que não tem mais ninguém para o Senhor usar. É isso que o Senhor escolheu. Escolheu um homem e o Senhor usa até o fim. E se ele não é eleito, o Senhor descarta, joga no lixo. E nós estamos aqui, Pai. Queremos provar nossa eleição até o fim, de manter nossa vida limpa diante do povo, diante da palavra, diante de Deus. Ajuda-nos, limpa, dá-nos moral,
tira a imoralidade das nossas vidas, as palavras torpes, os olhares duvidosos. Tira qualquer jactância de cada um de nós, dá-nos humildade, faça de nós uma bênção, para que o povo seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O mundo é o mar de ondas cruéis, ele procura meu barco virar, mas Cristo é a âncora, seguro estou, não pode a maré meu barco tragar. Às vezes as ondas do imenso mar balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal nenhum poderá me abalar. O mundo é o mar de ondas cruéis, seguro por Cristo irei chegar. Os vendavais eu dissiparei, seguro irei descansar. Às vezes as ondas do imenso mar balança meu barco pra lá e pra cá, estando seguro na âncora celeste, temporal